Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. Histórias cotidianas, agora número 6, é o número certo. Nós vamos conversar sobre burocracias austríacas por conta de uma carta que eu recebi do Ministério das Finanças e vou ter que apresentar alguns documentos, né, em relação a um subsídio que eu recebo em relação à minha filha. Isso é uma coisa que qualquer mulher aqui na Áustria recebe, mas esses controles, eles estão relacionados ao debate público que está acontecendo aqui atualmente na Áustria. A gente vai tocar um pouco nesse assunto e também nas questões orçamentárias. A gente vai falar rapidamente do rombo orçamentário da cidade de Viena. Mas, antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de se inscrever no canal. A gente tem várias sessões aqui no canal. A gente tem o Vida Cultural, onde a gente faz análises de peças de teatro, filmes, séries ou algum movimento cultural. A gente tem também Áustria Manual de Uso, onde tem meus mais de 20 anos de Viena, com todas as coisas possíveis e imagináveis, que vai de trabalho, escola, tem também excursões, tem a sessão Make Vida Europa, inclusive a gente breve vai gravar maquiagem de novo e também produtos. E bora lá, não se esqueça mais uma vez, curte, compartilha e se inscreve. Se você tiver alguma sugestão de pauta, deixa aí embaixo. Bom, a cartinha que eu recebi é essa aqui, né? Eu gravei o vídeo do WhatsApp, que eu vou deixar aí no link de descrição desse vídeo, né? E aqui as coisas funcionam por cartinha, né? Germanófono adora uma cartinha. Eu recebi essa cartinha na semana passada, e é uma cartinha bem interessante, porque é o seguinte, é do Ministério das Finanças, está no meu nome de solteira, né? E está relacionado a um subsídio que eu recebo em relação à minha filha, tá? Qualquer mulher aqui na Áustria, chama-se Kindergeld, qualquer mulher aqui na Áustria recebe isso. E aí, eu vou começar nosso primeiro compartilhamento de tela. Inclusive, eu acho que eu já comentei sobre isso, mas na live que vai ser. Hoje a gente tem uma live, né? Hoje é segunda-feira, a gente vai falar sobre guerra na Ucrânia, mas a próxima live que a gente vai fazer, que vai ser na quinta-feira dessa semana, a gente vai falar justamente da questão orçamentária. Esse daqui é, vamos dizer assim, um dos grandes. Não é esse subsídio, tá? Esse é um outro subsídio. Dos muitos subsídios da cidade de Viena, que inclusive sempre foi muito criticada por, vamos dizer assim, ser um pouco, vamos dizer assim, tolerante demais por facilitar muito. O Mittelsicherung, qualquer pessoa, a princípio, pode solicitar esse subsídio. Deixa eu só pedir aqui para traduzir, para que vocês possam ler. É a renda mínima, né? Aqui está com vou anexar os documentos, documento oficial com foto, pessoal, receitas, e aí quais são as condições, né? Isso aqui depende do estado. O austríaco Viena é considerado um pouco mais branda nos controles, outros estados são bem rigorosos. É o que eu acho disso. Eu acho que isso daqui, eu não sou contra a esse tipo de subsídio, tá? Eu só acho que tem que haver alguma lógica e, sobretudo, algum controle. E aí, a gente vai entrar na segunda, que a gente vai falar direitinho, mais aprofundado, na nossa próxima live, no Clipe em Vida Europa. E esse texto aqui é do Der Standard, que é o principal jornal liberal aqui na Áustria. Vamos pedir para traduzir. A cidade de Viena, para o orçamento de 2026, do ano que vem, terá uma dívida de 2,63 bilhões de euros em nova dívida para esse ano. Aqui é uma foto do Kallenberg, né?
É, é claro que não é somente a questão dos subsídios, como esse subsídio que eu falei para vocês, existem outras questões também. Existe a questão do que a gente já falou muitas vezes aqui no canal, que é ainda resquícios da pandemia de Covid-19, que abalou a economia como um todo. A Áustria tem como uma fatia importante do seu PIB o turismo, né? E o turismo foi uma atividade que foi muito afetada na pandemia de Covid-19. Todas as atividades que envolviam contato com pessoas, foram muito, e agora ainda tem muitas consequências disso, e um outro grande problema, que vai ser justamente a live que a gente vai fazer daqui a pouco, é a questão da guerra na Ucrânia, né? A Europa se tornou dependente dos recursos energéticos da Rússia, e a partir do momento em que a Rússia atacou a Ucrânia, né, e os europeus se deram conta que o Putin não quer somente a Ucrânia, mas estender os seus domínios, eles resolveram correr atrás e viram que eles tinham um problema grave justamente na dependência energética. Isso eu estou falando muito rapidamente porque é questão. Então, aqui é um gráfico, né, como é que chama? As sugestões de orçamento para 2026, aqui está falando dos déficits, né? A gente viu que 2025 está bem alto, e isso muito em função da questão energética, né? Muitos apartamentos aqui em Viena, não é o meu caso, esse apartamento que eu estou, ele é aquecido pelo Fernwärme é daqui da cidade de Viena, e ele utiliza, sobretudo, a queima de lixo, tá, para a produção de energia, que é uma coisa bastante interessante. Então, está com um déficit bastante alto, de 3,5 bilhões de euros, já para 2026 um pouquinho, e essa é a dívida total, de 14,89. Saúde, aí vai falando, né, saúde e assuntos sociais, a questão de saúde é um assunto que tem sido muito discutido, alguns problemas que vêm acontecendo com os hospitais aqui na cidade de Viena. Aí fala que vai haver aumento de impostos, né, é um clássico, né, quando tem que fazer um ajuste, o ajuste é que considerado medidas impopulares. Aí ele fala aqui que é o Jahrescarte, que é o bilhete anual que vai de 365 euros, vai ser a partir deste ano de 467 euros. Isso daí são tudo aumento de impostos de modo geral, são medidas impopulares. Bom, voltando aqui para minha cartinha, não é assim, eu não fiquei chateada de receber essa carta. Eu já tenho muitos anos que moro em Viena, já passei por várias burocracias das mais variadas. Eu vou colocar aí também a minha playlist de Áustria Manual de Uso. Eu tenho todos os documentos que eles solicitam aqui. A única coisa que é muito curiosa é que existe uma coisa que chama-se ID Áustria, que é a sua identificação eletrônica. Eu tenho isso, e feito, inclusive quando eu fiz isso, curiosamente, você tem que ir à polícia. E eu fui, não tive nenhum problema. Só que, supostamente, eu posso colocar esses documentos online, só que esses documentos não foram online, né? Não aceita, diz que o meu número de seguro social não existe, o que também não faz nenhum sentido, porque o meu número de seguro social, ele existe, porque eu vamos dizer assim, senão eu não iria para o hospital, não iria para consultas médicas, né, se caso meu número de segurança social não existisse. Então, assim, eu fico aqui pensando nos ilegais, né, que é um problema, né, isso é um grande, grande, grande problema, até pelos que eles aqui estão, por exemplo, é um documento que eu tenho, que é o documento central, eu diria, nessa confusão toda, que é a questão da certidão de casamento, né? Eu sou casada com um maridão, vocês sabem, e eles pedem isso.
né? Eles pedem, esse é o documento central que eles pedem. Então, assim, eu fico pensando nos ilegais, né? Se recebe um tipo de carta dessa categoria, porque eu sei, como a gente já conversou, que eles estão realmente fazendo muitos controles em cima, e fico pensando também, aí eu já falei várias vezes, que é a questão do estrangeiro que mora aqui, e eu já falei isso, é um mantra do Áustria Manual de Uso, é dessa seção aqui do canal, que é você falar alemão urgentemente, que isso daqui é uma carta, um alemão, bem alemão mesmo, e se você não tiver um mínimo, um conhecimento intermediário de alemão, não falo nem básico, intermediário você não consegue ler isso aqui, tá certo? Então é isso, tá? Eu tenho todos os documentos que eles querem, não consegui colocar online, eu vou ter que entregar pessoalmente, né? Eu acho muito melhor, porque tem outros documentos também, senão vai ficar uma coisa muito grande. Para eu ter que ir no correio, vai custar muito mais, vai custar caro, é muito melhor eu ir diretamente. Existe um balcão que eles falam aqui na carta, uma espécie de balcão de entrega de documentos, é o que eu vou fazer. E é isso. E aí depois eu conto para vocês se haverá continuação, se vai ser o suficiente esse documento que ele pediu. Eu acredito que sim, ou se por acaso eu vou ter que bater um papo com algum, como se diz em alemão, com algum Beamter, com algum funcionário aqui na Áustria, mas se eu tiver que conversar com eles, eu conto para vocês como foi a experiência. Eu não tenho nenhum problema com isso, eu tenho toda a documentação em dia, mas, mais uma vez, eu trouxe esse assunto aqui para vocês, porque a gente escuta histórias e é uma coisa que a gente fala muitas vezes aqui no Vida Europa, tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, e nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vida Europa. Obrigada.